Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Entre o Céu e a Terra. Hoje iremos assistir à experiência de quase norte do Jeffrey Olson. Ele teve uma EQM devido a um grave acidente de carro enquanto voltava de um feriado. Antes de assistir, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Meu nome é Jeffrey Olson e estou aqui para compartilhar minha experiência de quase morte. Eu, minha esposa e meus filhos tínhamos saído para o feriado de fim de semana da Páscoa e tínhamos ido para o sul de Utah. Morávamos nas montanhas do norte de Utah e fizemos uma viagem para a parte sul de Utah em meio a todas aquelas pedras vermelhas, arcos e todas as coisas lindas que você pode ver a uma curta distância no estado de Utah. Fomos visitar a família de minha esposa, era feriado e nós comemoramos o fim de semana da Páscoa, mas a segunda-feira logo chegou e era hora de voltar para o trabalho, então tomamos café da manhã, abraçamos todo mundo e eu sabia que ia perder metade do dia de trabalho, se não o dia inteiro, mas havíamos feito nossas despedidas, abraçamos todo mundo, coloquei as crianças em suas cadeirinhas no banco de trás e pulamos para dentro do carro. Quando estávamos saindo, os pais da minha esposa acenando na varanda da frente, quando eu começo a me afastar, minha esposa Tamara disse, espera, pare, e eu pensei que ela tinha esquecido algo e eu parei o carro e ela olhou para mim e disse eu só quero dizer adeus a mamãe e papai mais uma vez e naquele momento eu pensei, caramba, você conhece as mulheres, todo mundo sabe disso, quero dizer, colocamos tudo no carro, temos que seguir nosso caminho, mas notei que ela pulou do carro e correu até a mãe e o pai e abraçou os dois e não apenas os abraçou, mas notei que ela os beijou, ela beijou a mãe e o pai e então alegremente veio e pulou no carro, colocou o cinto de segurança e lá fomos nós. Agora compartilho que creio que em algum momento específico, algo sussurrou, em algum momento algo intuiu de que ela fosse até a mãe e o pai mais uma vez, e trago isso à tona porque acho que todos nós temos isso, aprendi ao longo dos anos a ficar muito consciente disso. Quando você consegue aquele pequeno toque, aquele pequeno sussurro, apenas vou e faço. Eu sou tão grato por ela ter feito isso, porque com o passar do dia, ficou claro que aquele seria o último adeus. Saímos pela interestadual e acionei o controle de cruzeiro até 120 km por hora, o que é o mais rápido que eu poderia legalmente ir e eu estava correndo para voltar para casa, voltar ao trabalho, voltar ao escritório, voltar para nossas vidas depois desse intervalo, tudo o que se passa na minha cabeça enquanto estava correndo na rodovia, pensando sobre todas aquelas coisas que aconteceram, eu apenas olho no espelho do retrovisor e quando olhei, meu filho mais novo chamou minha atenção e notei que ele estava dormindo profundamente em sua cadeirinha e mesmo naquele olhar é quase como se o tempo parasse. Fiquei com esse sentimento, nossa, aí está um milagre, nos disseram que talvez nunca mais teríamos filhos e lá está ele e eu notei detalhes, notei como as mãos dele estavam postas na cadeirinha, e percebi o quanto seus cílios eram longos, em um momento, apenas naquele breve olhar, eu vi isso. Em seguida, ouvi a risada do meu filho de 7 anos, meu filho mais velho, ele estava brincando com bonecos no banco de trás logo atrás de mim, e estava fazendo todo o barulho alegre de um garotinho, e apenas pensei, uau, como nós temos sorte, ao mesmo tempo, eu apenas olhei para trás, olhei para Tamara, minha esposa, que também estava reclinada no banco. Ela estava dormindo profundamente, mas ela ainda estava segurando minha mão e eu pensei, nossa, estamos casados há 10 anos e ela ainda está segurando minha mão. Eu percebi isso e foi um momento de absoluta e profunda gratidão. Eu olhava pelo espelho retrovisor e vi o que me rodeava, fiquei extremamente grato e foi cerca de 1 hora depois disso que tudo se desfez. Eu acho que uma das coisas mais difíceis em contar a história é que, durante o percurso de volta, eu acredito que posso ter cochilado por alguns instantes, e então eu perdi o controle do veículo. Ele capotou e começou a rolar ladeira abaixo na estrada e foi um acidente automobilístico terrível, disseram que o carro capotou pelo menos 6 a 8 vezes. Eu desmaiei durante a maior parte desse tempo, mas quando o carro parou, eu estava completamente consciente e a primeira coisa que ouvi foi meu filho de 7 anos, meu filho mais velho, chorando histericamente no banco de trás e tudo que eu pensava era apenas de chegar até ele. E foi aí que percebi que não conseguia me mover, estava preso às ferragens, minha perna esquerda foi eventualmente amputada acima do joelho,
minhas costas foram quebradas em alguns lugares, meu braço direito quase foi completamente arrancado quando o cinto de segurança me cortou e rompeu todas as minhas entranhas, minha caixa torácica foi danificada, meus pulmões estavam entrando em colapso, achei difícil respirar, estava perdendo a consciência, estava ciente da dor, mas a adrenalina estava me segurando para alcançar meu filho, posso ouvi-lo chorando e, no entanto, foi quando a realidade bateu, a horrível realidade de que ninguém mais estava chorando. Percebi no local do acidente que tanto Tamara, minha esposa e Griffin, meu filho mais novo, haviam morrido, eles morreram instantaneamente no acidente, e esse é o inferno mais profundo que um homem poderia estar, e lá estava eu, preso, incapaz de me mover, perdendo a consciência, com um filho de 7 anos histérico que não conseguia sair do lugar e metade da minha família morta. Por estar conduzindo o carro, sinto a culpa, o arrependimento. Tudo o que eu queria eram aqueles 3 segundos de volta. Tudo aquilo parecia um pesadelo, mas não era. O que aconteceu em meio àquela escuridão caótica foi que de repente uma luz veio, e quando digo que senti como se a luz viesse até mim, senti como se a luz viesse e me cercasse, como se literalmente estivesse me confortando nessa situação horrível e de repente eu pude respirar. Comecei a sentir como se estivesse subindo acima da cena do acidente e continuei pensando, como posso estar bem, porque eu me senti bem naquele momento, eu estava bem, podia respirar, a dor se foi, estou muito consciente, superconsciente, acredito que o que estava acontecendo é que minha alma deixou meu corpo, mas aqui estava eu, nesta luz e me perguntando como posso estar bem. Foi então que Tamara, minha esposa, mesmo sabendo que ela havia falecido no local, ela estava nesta luz comigo ali, e não havia lesões ou traumas nela. Ela estava linda, estava radiante e ela começou a se comunicar comigo, ela ficava dizendo, Jeff, você não pode ficar aqui, você não pode ficar aqui, você tem que voltar, ela estava emocionada e enfática sobre isso. Nós literalmente conversamos sobre se eu ficasse com ela, nosso filho ficaria órfão, e então fizemos uma escolha de que eu voltaria. Não temos ideia de como nossos pensamentos são poderosos, sabe? Quando fizemos essa escolha e eu disse o adeus mais profundo que já disse, não tive que descobrir como voltar, assim que decidi e intencionei com meu pensamento, me vi em um hospital, vagando, me movendo livremente. Agora aqui comento uma coisa muito interessante. Eu tinha não noção de tempo nessa luz, e eu descobri mais tarde que outros motoristas pararam no local. Spencer, meu filho de 7 anos, estava muito machucado, mas ele conseguiu sair, estava bem, acho que ele machucou as costelas e quebrou o pulso, mas logo pensou que toda a família havia morrido. Eu tive que ser retirado do carro, e por causa dos meus ferimentos fui levado de helicóptero para o centro de trauma mais próximo. Eu não sabia nada disso, tudo o que sabia é que bati o carro, que havia perdido metade da minha família e aqui estava eu vagando livremente pelo hospital, e enquanto me movia encontrei enfermeiras, médicos e os outros pacientes, as famílias dos pacientes, tudo em uma agitação movimentada como é uma emergência de trauma de um hospital. É difícil achar palavras para usar quando via todas essas pessoas. Eu os conhecia perfeitamente, mesmo que fossem estranhos, mas todos que eu vi, eu os conhecia perfeitamente. Eu conhecia o amor deles. Eu sabia o que eles odiavam, suas escolhas, eu as conhecia tão bem quanto eu me conhecia. Depois de tudo, hoje chamo isso de unidade, pois havia uma conexão inegável de que isso era verdade para todos que encontrei, eu os conhecia perfeitamente e ainda assim estava tudo conectado neste amor incondicional absoluto, amor sem condições por todos. Eu vi que os amo e então de repente me aproximei de um corpo que não senti nada, o que achei estranho, e foi quando percebi, meu Deus, sou eu ali, era meu corpo onde teria que voltar e que eu tinha vivido minha vida até aquele ponto, e ainda assim eu sabia que tinha que voltar para aquele corpo, sentir toda aquela tristeza, dor e arrependimento, a culpa, o trauma, tudo isso era tão pesado. Nesse momento, há uma parte fundamental da minha experiência de quase morte que eu quero compartilhar, porque acredito que isso é algo único talvez na minha experiência. Aconteceu quando eu fui levado para o centro de trauma e um dos médicos, para ser específico, o Dr. Jeff O'Driscoll, e isso pode ser confirmado porque ele escreveu sobre o caso publicamente, junto com uma das enfermeiras também testemunhou o evento, ambos tiveram uma experiência em que eles entraram na sala de cirurgia na emergência e ambos relataram que viram minha esposa Tamara, ela que havia morrido no local do acidente. O Dr. Jeff O'Driscoll conta que ele entrou e ela estava parada no ar acima de onde eu estava e ela se comunicou com ele.
Quando perguntei o que ela havia dito, ele compartilhou comigo que ela simplesmente nos agradeceu, ela simplesmente compartilhou sua gratidão por tudo que estávamos fazendo para salvar sua vida, e quando ele disse isso, eu pensei, isso é exatamente o que ela faria, mas também me dei conta de que ele não sabia que eu e ela tivemos aquela conversa, que nós fizemos esse acordo para eu voltar e que eu ia criar nosso filho sobrevivente. Isso é muito interessante porque nem o médico nem a enfermeira estavam debilitados, ou com o cérebro danificado com falta de oxigênio, eles estavam vivos e bem na sala de cirurgia e ambos experienciaram a alma da minha esposa enquanto trabalhavam em mim. Os meses no hospital foram profundos, houve momentos em que foi tão doloroso que eu sentia que deixaria o corpo novamente, como se eu tivesse apenas que tirar um cochilo e ficar parado no canto da sala e olhar para o meu eu quebrado, apenas respirando e reunindo coragem para voltar ao corpo e continuar, mas foi naquele momento, naquele ponto, que eu tive outra profunda experiência fora do corpo. Em uma noite, quando eu finalmente deitei de lado, caí em um sono profundo e tranquilo e é como se eu estivesse ciente de que estava em um sono profundo, eu estava dormindo e pensando, nossa, eu não dormia assim pacificamente por meses, tudo tinha sido tão traumático, mas nesta noite em particular, enquanto dormia, senti aquela luz voltar, mas desta vez a luz se dissipou e eu estava no lugar mais lindo que você possa imaginar. As pessoas podem chamar de céu, mundo espiritual, ou outro lado, mas a única palavra que chega perto do que eu estava vivenciando era lar, eu estava em casa, de volta ao lar. Tudo era tão familiar, tão acolhedor, eu estava em casa e comecei a correr, lá eu tinha 2 pés e comecei a correr, foi uma experiência tão física, eu estava fora do corpo, mas podia sentir a energia do chão sob meus pés, foi uma experiência física revigorante. Eu estava correndo e rindo alegremente, e foi quando veio o conhecimento de que não estava ali para ficar, eu sabia que não estava lá para ficar, e ao mesmo tempo havia um corredor à esquerda e eu sabia intuitivamente que devia ir por ali. Eu tinha que descer por ali, e eu comecei a ir nesse caminho e quando olhei para o final do corredor, havia um final, e no final havia um berço, nele estava Griffin, meu filho mais novo falecido no acidente. Ele estava dormindo em um berço. No momento do acidente ele tinha apenas 14 meses, era apenas um bebê, e então eu corri até este berço e olhei para dentro e quando fiz, lá estava ele, o meu filhinho estava dormindo lindo e pacificamente, como quando eu olhei naquele espelho retrovisor, é por isso que eu mencionei isso no início. Eu olhei para ele deitado sentindo as mesmas emoções surgindo e pensando, ele é um milagre, e eu notei os detalhes, notei como os cílios eram longos, eu o peguei e o segurei contra mim e ele era sólido contra meu corpo. Eu podia senti-lo respirando, podia sentir sua respiração no meu pescoço, então começo a chorar apenas segurando-o e cheirando seu cabelo, beijando seu rosto e quando eu fiz isso, senti essa presença vindo por trás de mim, essa presença cósmica poderosa e avassaladora, e então eu comecei a ter aquela culpa de novo e todo aquele arrependimento. Eu estava sentindo aquela presença e pensei ser Deus. Estou mais uma vez com todos esses sentimentos, eu bati o carro, a vida do meu filhinho foi interrompida porque eu cochilei e perdi o controle, estava sentindo toda aquela culpa surgindo enquanto eu o segurava chorando, mas agora com essa presença chegando cada vez mais perto, eu pensei, espero que haja alguma maneira de eu ser perdoado. Quando senti que essa presença tinha chegado tão perto, aquela sensação quase física, eu apenas senti esses braços divinos me envolvendo e me segurando, eu e meu garotinho, e eu comecei a chorar, com aqueles pensamentos na minha mente, esperando ser perdoado. Então veio esse download de informações de paz e amor, e a primeira coisa que me foi comunicada é que não há nada para perdoar. Tudo está em perfeita ordem divina e então eu tive o que eu aprendi, que todos chamam de revisão da vida, porque eu começo a ver minha vida, vi o divórcio de meus pais e o que isso fez comigo, como me deixou tão inseguro, cheio de dúvidas de mim mesmo, de como eu não era o suficiente. Eu vi meus irmãos e o papel que eles desempenharam em minha vida como meus melhores amigos, meus heróis, e quando digo para aquela presença que tudo isso foi um erro, que eu não queria fazer isso, esse ser lindo que me segurou, me disse, não há erros. E perguntou, o que você aprendeu com tudo isso? Este lindo ser que me abraçou disse, o julgamento é seu e não nosso, o que você se tornou veio por causa disso, e não apesar disso. Havia todo esse amor incondicional nesses seus braços e sem qualquer julgamento, havia apenas beleza e paz, perspicácia com sabedoria profunda, e foi-me dito por esta presença divina, este ser que me ajudou, que até se pode ficar com raiva de Deus e que estaria tudo bem, ele me amara de qualquer maneira, ou que eu poderia ficar com raiva de mim mesmo a vida toda e estava tudo bem,
ele me amara de qualquer jeito, mas também me deu uma terceira escolha, e isso foi interessante porque o ser que me segurou, a quem chamo de Deus, disse: eu quero que você faça a sua vontade nesta circunstância, minha vontade é sua vontade e a sua minha. Veja bem, eu fui criado em um lar cristão conservador e a ideia é sempre sua vontade seja feita, não a minha vontade seja feita, mas isso sendo comunicado a mim, Deus dizendo que sua vontade é minha vontade. Bem, isso é o quanto amor ele tem por nós. Ele disse: minha vontade sempre foi que você tenha livre-arbítrio e eu quero que você faça uma escolha, e foi comunicado a mim que eu poderia devolver meu filho, que eu poderia exercer minha vontade, entregá-lo a Deus e libertá-lo, confiar e deixar ir, ao invés de abrigar toda aquela raiva, culpa e turbulência dentro de mim. Em toda aquela experiência, todo aquele amor e toda aquela beleza, toda aquela visão e sabedoria, eu fui capaz de beijar meu filho e eu o coloquei de volta, eu o entreguei a Deus e o deixei ir, e depois voltei para a cama do hospital, voltei para meu estado de amputação, com a bolsa de colostomia, nas órteses da cadeira de rodas e tudo o que aconteceu, mas tive um insight um pouco diferente que expandiu tudo de mim. Quero dizer, eu cresci acreditando que a vida era um teste, e ainda assim em todo aquele amor e em toda aquela beleza, eu percebi que a vida não é um teste, a vida é um presente. Me foi dito que a vida é um presente e em cada momento eu posso escolher o que escolho fazer ou como escolho reagir, até mesmo às emoções. Se algo me deixa com raiva, então que presente poder sentir uma emoção como esta. Quando tive alta, meus irmãos vieram me buscar e literalmente teriam que me levantar e me colocar na cadeira de rodas. Fomos até a casa do meu irmão, onde eu ia ficar por um tempo e onde meu filho estava. Ele estava animado por eu voltar para casa, mas eu estava tão preocupado sobre como ele me aceitaria. Quero dizer, eu estava aleijado e tinha uma bolsa de colostomia e todas as coisas que aconteceram comigo, e eu nunca mais seria a mesma pessoa. Eu ficava me preocupando como ele iria lidar com isso, como ele iria me aceitar quando chegássemos em casa. E quando cheguei, lá estava meu filho de 7 anos olhando pela janela, vendo os tios dele me tirando do carro e me colocando na cadeira de rodas. Eu fiquei pensando como ele iria lidar com isso. Eu fui com aquela cadeira de rodas para dentro de casa subindo uma rampa que eles construíram, e Spencer, meu filho de 7 anos, saiu correndo pela porta e veio correndo em minha direção, mas passou correndo por mim, e eu pensei: bem, é isso, é demais para ele me ver assim e estar de volta, é todo um processo, e eu continuo indo na cadeira de rodas, indo para a rampa, e quando eu estava virando a cadeira de rodas para subir a rampa, eu olhei por cima do meu ombro para ver onde ele tinha ido, e então eu ouvi o que ele tinha feito. Ele tinha saído correndo pelas ruas e começou a gritar chamando as pessoas para me ver que seu pai estava de volta, e eu comecei a chorar. Então ele veio e se jogou no meu colo, o que quase me matou porque eu ainda tinha todas as suturas do reparo abdominal, e ele jogou os braços em volta do meu pescoço e disse algo que agora que ele é um homem adulto e já se passaram 25 anos, nós ainda rimos. Ele me disse: pai, se você não passasse de uma poça de sangue eu ainda te amaria da mesma forma. Essa é minha experiência de quase morte e o que ela me ensinou. Tudo que importa é a experiência de vida. Você não precisa ter um acidente horrível e perder metade da sua família para perceber como hoje é importante, uma vez que talvez não tenhamos o amanhã, e que a vida é um presente, não é um teste. Somos uma unidade, e estamos conectados nesta unidade. Podemos abraçar e ver uns aos outros dessa maneira ou permanecer julgando uns aos outros e nos dividindo. Essa é a minha história, o resumo do resumo, e acredito que há algo nela que pode ser uma resposta para você, ou pode ter ajudado você ao longo do seu caminho. Tudo o que existe é amor, até no lamento há amor. Nós só lamentamos porque amamos. Diga às pessoas que você as ama, seja gentil com aquele estranho e simplesmente seja a manifestação mais elevada que você possa ser. Obrigado.